Iniciamos aqui a gravação. Vou passar então a palavra para Mariana. Vamos iniciar então, Mari? Tá, joia. Todo mundo me ouve bem? Sim, tudo certinho. Tá, joia. Então, boa noite. Meu nome é Mariana, sou residente do R1, né, de nefrologia aqui do HU. E hoje eu trouxe um tema, né, que a gente chama de adequação à hemodiálise e vou falar brevemente, né, a respeito do assunto. Peraí. Agora passou. Então, para poder começar, eu trouxe o conceito do KTV, que a gente tem, né, como uma medida, né, de dose de diálise. A gente tem o K, sendo o K a taxa da depuração de ureia, se dá em ml por minuto. A gente tem o T como o tempo, a duração da sessão, também em minutos. E o V seria o volume de distribuição de ureia, sendo que esse volume de distribuição de ureia, ele corresponde à área corporal total do paciente. Essa área corporal total do paciente, ela pode ser, né, calculada de diversas formas, sendo que uma delas é a fórmula de Watson, ou a gente também pode calcular, né, presumir como 58% do peso do paciente. Então, a gente tem o KTV sendo o K vezes o tempo, né, sobre o volume de distribuição de ureia dos pacientes. Então, o KTV, ele é uma medida que foi estudada, né, já tem um bom período, né, um bom tempo, e o nome dos autores, né, de um artigo chamado National Cooperative Dialysis Study, de 1985, chamado Gott e Sargent, os autores, fizeram um estudo clínico prospectivo que trouxe, né, a medida do KTV em relação à morbidade e desfecho do tratamento dos pacientes em hemodiálise. Então, pacientes que possuem, né, um KTV menor que 0,8 têm uma alta probabilidade de morbidade ou então de insucesso do tratamento. Além disso, pacientes que têm um KTV maior que 1 estão associados a um melhor desfecho. Então, foi-se instituído um KTV mínimo de 1,2 para pacientes que fazem programa de hemodiálise, né, de 3 sessões semanais de hemodiálise. Então, ficou-se instituído um KTV mínimo de 1,2 nesse estudo. O KTV, como eu falei, é uma medida que é adimensional, ou seja, as unidades de medida, né, da fórmula vão ser cortadas, então não tem unidade de medida. E dois desses três parâmetros do KTV são valores presumidos. Então, no dia a dia, da hemodiálise, ele não, a fórmula básica, né, em si não é usada para o cálculo, para medir a eficiência da diálise. Então, a gente tem, né, um KTV de 1, o que que significa que o paciente que tem um KTV de 1? Significa que o K vezes o T, ou seja, o volume total de sangue depurado durante a sessão de hemodiálise, vai ser igual ao volume de distribuição de ureia, que é o V, que está na parte inferior, né, na foto. E a gente tem diversas formas, né, de serem calculados esse KTV. Como eu falei, da forma simplificada, que seria só o KTV, não é usado, né, na prática clínica. Então, a gente tem a fórmula de Dow-Rhidas, que também é chamado de KTV single pool, é um modelo unicompartimental. Vou falar um pouco mais sobre isso à frente. Então, é uma fórmula logarítmica que leva em consideração como o R, que seria a ureia pré sobre a ureia pós-diálise, o T como tempo, o F, né, a ultrafiltração em litros, o P, o peso do paciente pós-diálise em quilos. E LN, que é uma fórmula logarítmica. E a gente tem também uma outra fórmula de cálculo que seria o modelo bicompartimental, que a gente chama de KTV equilibrado. Por quê? Quando a gente tem a coleta da ureia pós-diálise, isso aí eu vou falar a importância do tempo correto da coleta da ureia pós-diálise, ocorre um fenômeno de rebote. Então, após o fim da hemodiálise, ocorre uma elevação súbita da ureia, que é principalmente nos primeiros 30 minutos após diálise. Esse fenômeno de rebote, ele acontece em 3 etapas, sendo elas
o motivo, né? Número um, a recirculação no acesso, ou seja, o sangue que deixa o dialisador, ele retorna, né, sem passar pelos tecidos, diminuindo essa concentração da ureia pós-diálise. Então, coletando, né, assim, uma ureia imediatamente pós-diálise, a gente vai ter um valor mais baixo de ureia. E isso pode elevar o KTV. Então, às vezes, em alguns locais, né, que tem KTVs muito elevados, a gente precisa levar em consideração se a ureia está sendo coletada no momento, né, correto, da forma correta, na verdade. E a gente tem, né, o primeiro motivo, né, a recirculação no acesso. O segundo motivo é a recirculação cardiopulmonar, ou seja, o sangue que sai do dialisador após passar pelo coração, ele não capta ainda toda a ureia presente nos tecidos. E aí a gente tem um valor mais baixo da ureia, né, nesse momento. E o terceiro motivo, a terceira etapa, né, desse fenômeno de rebote, é a má perfusão relativa dos músculos. Então, a gente tem esse modelo, os compartimentos, né, que seria a recirculação no acesso, a recirculação cardiopulmonar, e a gente tem a má perfusão relativa dos músculos, que acontece durante a diálise. Então, leva-se um tempo para essa ureia intracelular presente nos músculos, pele, ossos, retornar para o intravascular. Então, também após a diálise, a coleta a ureia, né, vai estar em valores menos elevados, por conta desse tempo que leva para retornar para o intravascular. Aí aqui tem um gráfico do Dalgidas que traz para a gente esses valores de ureia pós-diálise. Então, 30 minutos, né, pós-diálise, a ureia já tem um valor mais aumentado, caracterizando esse fenômeno de rebote por conta dessas etapas, né, da recirculação no acesso, da recirculação cardiopulmonar e a má perfusão nos demais tecidos. Então, a gente tem as técnicas de coleta da ureia pós-diálise. Então, para a gente poder coletar valores mais reais da ureia pós-diálise, a gente tem duas opções. A opção número um é se interromper o fluxo da solução de diálise 3 minutos ao término da diálise, mantendo o fluxo de sangue em alta velocidade. Nisso, a gente vai ter o valor mais real de ureia, né? E, além disso, a opção número 2 seria reduzir o fluxo da bomba de sangue de 100 a 120 ml por minuto durante 10 a 20 segundos para realizar essa coleta da ureia pós-diálise no catéter arterial. Ai, peraí, vai. Então, sobre a questão que eu falei desses modelos, né? A gente tem o KTV Single Pool, que é esse modelo unicompartimental, que não vai levar em consideração essa recirculação no acesso, recirculação cardiopulmonar e a má perfusão dos músculos. Esse é o cálculo do KTV Single Pool, quando ele não leva em consideração esses compartimentos. Leva apenas em consideração o volume de distribuição da ureia em um único compartimento. Então, ele não é um valor tão fidedigno. E a gente tem o KTV equilibrado, que é o KTV que leva em consideração os compartimentos. Então, o modelo ideal seria coletar essa ureia 30 minutos após diálise, mas isso não é viável na prática clínica. O paciente já faz um tempo prolongado de diálise, ainda aguardar 30 minutos para poder coletar uma ureia pós não seria viável. Então, a gente consegue converter a partir de fórmulas, né, o KTV single pool em um KTV equilibrado, para poder facilitar o nosso dia a dia. Além disso, a gente tem uma outra forma sendo que, né, tanto o KTV single pool quanto o KTV equilibrado, eles são para pacientes que fazem hemodiálise 3 vezes na semana, 3 sessões por semana. A gente tem também o KTV standard, que é para pacientes que fazem durações de diálise diferentes em frequências diferentes. Além disso, o cálculo, né, também engloba a função renal. E a gente tem
os KTVs inadequados. Como eu falei, foi se instituído um KTV de 1,2, né, para a gente ter considerado uma dose adequada da diálise. Mas geralmente, né, o que a gente vê, o que se tem como objetivo é a prescrição de um KTV de maior que 1,4 para a gente poder garantir um KTV de 1,2 para os pacientes na diálise. O que que, né, traz para a gente, o que que poderia mostrar para a gente quando o paciente tem um KTV menor que 1,2, um KTV inadequado? Então, o fluxo de sangue durante a sessão, tanto o fluxo de sangue como o fluxo do dialisado efetivos durante a sessão de hemodiálise, o tipo de capilar utilizado também, o tempo efetivo de diálise, se o paciente tem hipotensões durante a diálise, porque a hipoperfusão, ela sequestra a ureia. Além disso, né, coagulação do sistema, a técnica da ureia, da coleta de ureia pós-diálise também pode, né, trazer um KTV inadequado. O posicionamento das agulhas em caso de fístula por conta de recirculação no acesso e o volume de distribuição do paciente. Tudo isso, né, pode trazer para a gente KTVs inadequados e mostram para a gente onde a gente deve, né, atuar para ter um melhor KTV. E aí a gente tem agora, né, nas nossas máquinas a medida direta do KTV, que é aquele KTV online. Sendo que a gente consegue, a partir da dialisância iônica do sódio, calcular, né, o KTV, que seria semelhante ao valor da ureia. Então, algumas máquinas, né, elas utilizam a fórmula, né, de avaliar o K pela dialisância iônica do sódio, que seria a correspondência àquele KTV single pool que eu falei inicialmente, e algumas máquinas pela absorvância ultravioleta do dialisato. Então, equivale ao KTV equilibrado. O T, né, a mesma coisa, tempo efetivo de tratamento, e o V, a máquina usa, né, o peso estimado pela equação de Watson, que seria, né, para a gente poder avaliar a água corporal total do paciente. E é importante a gente conseguir avaliar o KTV durante a sessão de hemodiálise, ao invés de só durante os exames mensais, para a gente poder agir rapidamente, né, no que pode ser mudado, como, por exemplo, o acesso. E aí a gente consegue avaliar ali diariamente a dose efetiva de diálise do paciente naquele momento. E é isso. Eu quis trazer só rapidamente, né, um pouquinho sobre KTV, na prática, né, para a gente, o que que é importante. E só isso.